Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, nós vamos começar hoje a falar então a respeito de séries temporais e de acordo aí com o nosso sistema de aula, nosso sistema de, da disciplina, nós vamos começar falando sobre séries estacionárias. E aí brevemente vocês vão entender melhor o que significam séries estacionárias versus séries não estacionárias, como tratar cada caso, e devagarzinho nós vamos caminhando, ok? Então vamos lá. Bom, isso daqui é o que tem no slides, né? Nos slides tem bastante coisa aqui. Está em inglês, como nós temos trabalhado, mas não é nada muito difícil, né, de entender. Bom, muito bem, então quando nós vamos modelar, né, variáveis de séries temporais, nós temos que considerar algumas características, né? Primeiro, que as séries elas têm que ser observadas numa dada unidade econômica, né? E elas têm que ser observadas num determinado número de períodos. E elas têm que, provavelmente, elas vão ser correlacionadas, né? Então, não faz muito sentido você querer trabalhar com séries que não tenham alguma correlação entre elas, tá? E as séries temporais elas têm um ordenamento natural de acordo com o tempo. Uma preocupação nossa sempre é modelar essas séries com uma determinada dinâmica, né? Então, diferente do que acontece normalmente nas relações cross-sections, que vocês viram bastante até agora, né? Que é uma unidade interferindo imediatamente na outra unidade. O que vai acontecer agora é que nós podemos ter relações dinâmicas defasadas em termos de períodos. Então, o que significa isso? Pode ser que uma série, pode ser que uma variável, ela afete outra variável não naquele momento, naquele instante do tempo. Mas ela pode afetar com um mês, com um trimestre, com um ano, né? Então, não existe a obrigatoriedade de você estar trabalhando com séries que se afetem apenas naquele momento. Você pode ter distribuições defasadas. E essas distribuições, elas podem e elas tendem a ocorrer, nesse caso, de forma defasada. O que significa isso? Eu tenho uma série que afeta a outra, vamos supor, 6 meses, com uma defasagem de 6 meses, né? Então, ela vai afetar 6, 5, 3, 2, 1 e até contemporaneamente, né? E, de acordo aí com o que nós observamos de séries temporais e temos entendimento, quanto mais longe o tempo, menor é o efeito sobre essa série. Então, mais próximo, efeito maior. Mais longe, efeito menor. Nesse exemplo que eu dei, o efeito de 6 meses defasados, ele tende a ser menor do que o efeito de um mês defasado. Então, é isso daqui, ó. A ação econômica acontece no tempo T, tá? Esse tempo T, ele pode ser o T, né? Ele pode ser mês, ele pode ser dia, ele pode ser hora, ele pode ser semana, ele pode ser trimestre, ele pode ser semestre, ele pode ser ano, ele pode ser 5 anos, ele pode ser 10 anos. A questão é que as suas séries elas devem estar todas com a mesma periodicidade, né? Não faz muito sentido uma série que anda em termos mensais comparada a outra que anda com termos trimestrais, né? E aí o que vai determinar se a série é hora, ou se a série é semana, ou se a série é dia, ou se a série é mês? Isso vai depender da característica de cada série. Então, na macro, por exemplo, onde que eu gosto de trabalhar mais, normalmente trabalhamos com séries mensais e trimestrais. Mas quem está no mercado que trabalha com séries financeiras,
normalmente trabalha com séries diárias, né? E dá para o cara também, inclusive, trabalhar com as séries de, por exemplo, de ações que estão mudando hora a hora, por exemplo, estão mudando os preços de hora a hora. Ele pode trabalhar com esse tipo de série também. Então é um campo, esse T aqui, ele é muito amplo, tá? Então vai depender do fenômeno que você está estudando. O exemplo T que eu estava falando aí de 6 meses é isso. A ação econômica acontece no tempo T e ela vai afetar. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor então que você espera uma relação entre juros e inflação. Eu aumento os juros agora. Então eu tenho a expectativa que esses juros tenham um efeito no tempo T, né? Ou seja, imediatamente eu aumentei os juros, a inflação responde no mês seguinte e mais um mês à frente, ou seja, afetou contemporaneamente no mesmo momento, um mês à frente e 2 meses à frente. Obviamente, na hora que você estima isso, você não vai estimar 1 mês e 2 meses à frente, né? Você vai fazer ela em termos defasados. Então, você vai pegar a inflação agora em T e vai estimar e vai ver o que aconteceu em T-2, em T-1 e T, né? E a partir dessas estimativas, você vai analisar o quê? E se eu der um determinado choque agora? Dado que esses parâmetros é que eu tenho em mãos, né? Se eu der um choque agora, o que eu espero que vai acontecer em T mais 1 e T mais 2, tá? Essa é o papel aí das séries temporais na análise de previsões. A este papel, né, nós chamamos de efeitos defasados distribuídos, tá bom? Anota que isso daqui é importante. Efeitos defasados, então efeito, lag defasado, distribuído. Então, por quê? Porque são efeitos defasados distribuídos ao longo do tempo. Então, essa relação dinâmica, você pode formalizar ela da seguinte forma, né? Então, você tem um YT, né? Eu falei aqui da inflação, e essa inflação ela é função, por exemplo, dos juros em T, em T-1, em T-2, em T-3, quantas defasagens aqui você estiver e você estimar que sejam necessárias para sua estimativa ficar adequada, tá? Então, de novo, por conta da existência dessas defasagens, né, desses lags, a equação 9.1, que é esta daqui, é chamada de modelo de distribuição de defasagens, tá? Modelo com defasagens distribuídas, para ser mais exato. Bom, continuando, né, capturar as características dinâmicas das séries por a especificação do modelo com a variável dependentes como uma das variáveis explicativas, né? É isso aqui que eu estou dizendo. Então é possível também, dentro dessa análise dinâmica, você considerar que a própria variável que você está analisando, ela tem um efeito sobre ela mesmo em termos defasados. Então, caso de novo, inflação. A inflação defasada, em alguns períodos, tem um efeito sobre ela mesma, né? Então, para ser mais exato, essa é uma área de pesquisa nossa aí. A tendência é que quando você faz essa estimativa, o valor defasado dela é de 0,4. Então, o que significa isso? Existe uma inércia inflacionária de que para cada 1% que a inflação aumenta, 0,4% dessa inércia é repassada para o próximo mês, tá? Isso daí é um dos resultados aí bem conhecidos, tá? A estimativa sempre fica em torno aí desse 0,4, tá? Ou temos também, né, um YT, que depende do YT defasado, da inflação defasada, que é o meu exemplo, e dos juros em termos contemporâneos, defasado em T-1, defasado em T-2, tá?
A esse tipo de modelo aqui nós chamamos de modelo autorregressivo de defasagens distribuídas. Penso eu que seria uma tradução, né? A RDL, modelos com autorregressivo, significa que a regressão do YT sobre os próprios valores defasados, tá? Então é isso mesmo, modelo autorregressivo com defasagem distribuída, modelo autorregressivo com defasagem distribuída, tá? Então toda vez que esse termo autorregressivo aparece, ele sempre se refere à variável YT defasada, né? Pode ser T-1, T-2, T-3, quantos YTs aqui o seu modelo indicar, tá? Então, a sua variável dependente defasada como uma das variáveis independentes, de novo, vai ser chamado modelo autorregressivo, tá? Beleza, então. Outra questão, então, né? Nós podemos mensurar o que acontece, né, se você tem um impacto aqui no seu modelo, né, a partir dos resíduos, tá? Então, eu tenho um choque aqui em YT, esse choque ele vai criar uma série de mudanças aqui no meu modelo autorregressivo, uma vez que o aumento do ET ele vai impactar o YT e ele, na defasagem dele, ele vai distribuir esse efeito ao longo do tempo, tá? Por meio aqui do ET. Mas, ao mesmo tempo, esse ET ele pode ter uma relação com ele mesmo, tá? E isso aqui normalmente é um problema nos modelos de séries temporais, porque ele quebra um dos pressupostos do modelo mínimos quadrados ordinários, que é a ausência de autocorrelação residual no meu modelo, tá? Normalmente a presença dessa autocorrelação serial do ET ele indica, né, problemas de especificação do modelo, né? Às vezes sim, às vezes não, mas normalmente é isso que ele tende a indicar. E quando isso for o caso, né, nós temos que fazer alguma coisa a respeito. Seja tentar melhorar a especificação do modelo, seja o que nós vamos ver, corrigir os nossos erros padrões, tá? As estimativas dos betas. Bom, então voltando aqui, né? Uma das pressuposições do modelo MQO é que não há correlação entre os resíduos, uma autocorrelação residual, tá? Nós chamamos a presença dessa autocorrelação residual de erros serialmente correlacionados, tá? Ou autocorrelacionados, ou erros autocorrelacionados. Normalmente esse aqui é o termo mais utilizado pelos econometristas, né? Existe uma correlação serial, tá? É o que eu mais uso também. Correlação serial significa autocorrelação residual. Muito bem, então, voltando ao que eu havia dito aqui, né? Para as séries temporais, essa hipótese aqui é realizada, né? Porém, muitas vezes ela não acontece, tá? Então, a dinâmica ali dos modelos anteriores que nós vimos, ela implica uma correlação entre YT e YT-1, ou ET e ET-1, ou ambos. Então, claramente viola a hipótese, essa hipótese aqui de ausência de autocorrelação residual, tá? Muito bem, então, na presença da autocorrelação residual, nós vamos tratar isso daí, tá? Nós vamos tomar as nossas providências.
E outra questão relevante aqui é que as séries que nós vamos trabalhar nesse momento são séries ditas estacionárias, tá? Primeiro nós realizamos algumas inspeções visuais que nos permitem aí, com o tempo, conseguir identificar uma série se ela é estacionária ou não estacionária. Então, o que é uma série estacionária? É essa série aqui, ó. Então, essa série, né? Eu só li aqui o que eu escrevi, né? Uma variável estacionária é uma que não é explosiva, nem tem uma tendência muito clara. Ou, aí esses termos aqui que vão se tornar mais comuns, né? Ela não é errante ou sem rumo, tá? Ela sempre retorna à sua média. Então, o que significa isso? Significa que essa variável aqui, que é estacionária, né, ela sempre está tendendo a uma média constante. Então, vamos supor, ter uma média aqui em 10, e ela sempre retorna para essa média 10. Quando a gente for trabalhar com séries não estacionárias, vai ficar um pouco mais claro isso, né? Por que isso daqui é um problema? Quando isso aqui não acontece no MQL, por que se torna um problema? Então, nós sempre estamos tentando trabalhar com séries que exibem estacionalidade. Então, a série que se exibe estacionalidade é uma série então, que ela tende a permanecer aqui em torno de uma média constante ao longo do tempo. Tá? Essa daqui é tipicamente uma série não estacionária. Tá? É uma série que nós não podemos fazer regressões mínimos quadrados ordinários com ela, e nós vamos, na próxima semana provavelmente, ver por quê. Tá? Ela é aquela que exige a característica que eu disse ali atrás de uma série errante, porque ela vai crescendo, ela diminui aqui, vai crescendo, depois diminui, depois ela cai aqui, cresce um pouco. Então você observa que ela não está com essa característica aqui de sempre retornar para uma média constante. Ela vai para algum lugar aí desconhecido. Ora ela sobe, ora ela desce bastante, depois ela sobe de novo. Então é um comportamento que nós chamamos um comportamento do tipo errante. Tá? Esse é o nome, e como eu disse, esse tipo de série que nós vamos conversar e tratar mais nas aulas vindouras. Tá? Essa daqui é uma série que ela também é não estacionária e ela apresenta uma tendência de crescimento, né? Não é trivial nesse caso você bater o olho nessa série e dizer que ela é estacionária ou não estacionária, tá? Por quê? Porque a característica de estacionariedade é que ela permanece ela permanece retornando à média, né, em torno de uma média constante. Então pode ser o seguinte, que você tem uma tendência aqui e essa série ela fica rodeando em termos dessa tendência constante. Ou seja, se você tirasse a tendência, ela voltaria para cá. Mas, às vezes você tira essa tendência e ela se torna com essa característica aqui. Tá? Então, séries que exibem essa forte tendência aqui, elas não são tão triviais de você dizer se ela é ou não é estacionária. Aqui nós sabemos que ela é não estacionária porque está sendo dizendo, está dito aqui, né? Essa é uma série de tempo, né, de uma variável não estacionária que tem trends, né, que tem uma tendência ao longo do tempo. Tá? Normalmente, uma série estacionária com uma tendência ao longo do tempo, ela seria um pouco mais desse jeito aqui, né? Então, ela seria essa série aqui, ó, com essa característica, porém tendendo a uma tendência. Tá? Muito bem, então isso daqui é algo esquemático sobre o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar modelos com defasagens finitas, né, com distribuição finitas. Depois nós vamos cair na questão da definição e nos testes de correlação serial, tanto de variáveis, mas principalmente para resíduos, né, nós falamos que isso é um problema. Nós vamos falar tanto de modelos AR e DL, ou seja, quando AR tá, sempre é autorregressivo. Então, AR, pode escrever isso daí e anotar, autorregressivo, né?
Então, autorregressivo significa que meu y está no modelo com defasagens, com defasagens, né, distribuídos ao longo do tempo. E DL se refere às outras variáveis, né? Então, defasagens distribuídas, né, lags distribuídos, né, que formam então o modelo RDL. E nós temos que, nesses dois casos aqui, falar da estimativa com o erro AR1, ou seja, né, quando que meu modelo ele é autorregressivo de ordem 1. O que significa a ordem 1? Significa que eu tenho apenas uma defasagem no caso seria no meu y, né? Então meu y ele depende de apenas uma defasagem. Como eu estou falando aqui do resíduo, né? Então isso aqui vai ficar um pouco mais claro. Então o meu resíduo está fazendo o papel de y. Então na hora de eu realizar essa estimativa, então eu vou fazer o resíduo ET como uma função dele mesmo apenas com uma defasagem. Por isso autorregressivo de ordem 1. Você poderia ter ordem 2, então ele seria na primeira defasagem, na segunda e assim sucessivamente. Depois falamos das previsões e das análises do multiplicador, né? Que seria o que acontece quando eu dou um choque no meu resíduo, dou um choque de 1, como é que esse modelo ele vai se comportar ao longo do tempo. Beleza, isso aqui é a mesma coisa. Então vamos começar então a partir para os modelos com distribuição de defasagens finitas. Ok, então modelos com defasagens finitas são modelos, né, agora não estou me referindo aos autorregressivos, são modelos em que eu estou analisando meu YT apenas sobre os XTs defasados, tá? Então, a notação, está falando que a notação aqui muda, né? O beta S é usado para denotar o coeficiente de XT menos S, e alfa é introduzido para denotar o intercepto. Então, o alfa aqui é o intercepto, beta 0, beta 1, beta 2, beta Q, cada um desses vai representar, né, uma ordem de defasagem desse X. Tá bom. Então, o que vai representar cada beta S desse? Ele vai representar o efeito da mudança no XT naquele momento específico que ele se refere em termos de defasagem. Então, o beta 0 é o efeito contemporâneo. Na hora que eu mudo o XT, eu tenho o efeito beta 0. Só que quando você está pensando isso em termos de futuro, né, o XT ele vai virar, XT mais 1, que eu estou aumentando o XT agora, e eu quero ver o efeito beta 0 sobre YT mais 1. Tá? Mas, ao mesmo tempo, esse XT, se ele aconteceu há um mês atrás, então ele teve um efeito beta 1, tá? Deixa eu melhorar meu argumento. Então, eu tenho um efeito, vou seguir aqui as especificações. Tá? Aumentei agora o meu XT. O que vai acontecer no mês seguinte? Ele vai ter um efeito beta 1. Tá bom? Tá meio estranho esse XT mais 1 aqui, elevando ao YT mais 1. É um problema da própria notação, né? Como a coisa ela está acontecendo aqui. Porque esse XT e esse XT, ele é o mesmo cara, né? Ele é o mesmo cara, só que ele só está mudando ao longo do tempo. Então, o que está acontecendo é que o beta 1 e o beta 0 mudam. Então, eu aumento o XT agora, eu vou ter um efeito beta 1. Tá? É isso mesmo? Eu aumento o XT agora, eu vou ter um efeito beta 1 sobre YT mais 1. E
E em xt mais 1 eu tenho o efeito beta zero sobre yt t mais 1. Tá? Olhando por aqui, às vezes fica um pouco mais fácil, né? Se eu tiro a derivada dessa equação aqui em relação ao xt menos s, cada beta s daqui ele vai estar medindo o efeito dessa mudança do xt em termos defasados. Está um pouquinho confuso mesmo, mas o que vai acontecer aqui é o seguinte: você dá um efeito, por exemplo, em xt, deixa eu tentar melhorar essa explicação minha. Você dá um efeito em xt agora nesse momento, né? Por exemplo, para daqui a um mês, isso. Eu aumento agora a minha taxa de juros. Eu aumentei ela para 1%. Vamos supor, aumentei ela em 1%. Nesse momento 1%, a inflação ela vai responder a esse aumento de beta zero. Tá? O que vai acontecer então no outro yt mais 1? Ou seja, eu aumentei agora, o yt respondeu agora. Em yt mais 1, eu vou ter esse efeito beta zero mais esse efeito beta 1. Então o efeito total em yt mais 1 é o efeito beta zero mais o efeito beta 1. Acho que melhorou agora a explicação, né? Esse que é a ideia. Se você considerar um aumento da inflação 2 meses antes, é isso daqui, ó. Eu tenho o efeito contemporâneo de agora, depois um efeito um mês depois, e depois o efeito mais 2 meses depois. E assim sucessivamente, tá? Esses efeitos, então, desde que o xt não mude, eles são efeitos cumulativos, tá? É isso aí. Bom, aqui vai explicar, né? Assuma que xt cresceu, aumentou por uma unidade, então é mantido para novos níveis nos períodos subsequentes. O impacto imediato será o beta zero. O efeito total no período t mais 1 será o beta zero mais beta 1. No período t mais 2 será o beta zero mais beta 1 mais beta 2. E assim por diante. Tá bom? Eu me dei uma enrolada aqui, mas vamos combinar que essa anotação aqui também não é das melhores, né? Aqui a explicação ela tá um pouco mais clara, né? Essas quantidades são chamadas multiplicadores ínterim, né? E o efeito total, né, o multiplicador total, é o efeito final de y do y, né, penso eu, né, com esse crescimento sustentado após que ou mais períodos terem elapsed. Não me lembro o que significa, mas é o somatório desses betas. Tá? Então, em t mais 1, beta 0 mais beta 1. Em t mais 2, beta 0, beta 1, beta 2. E assim sucessivamente. Bom, e aí é que vem o nome distribuído. Né? O efeito da mudança em uma unidade xt é distribuído sobre os valores correntes, né? E os próximos Q períodos. Por isso que nós chamamos de modelo com lags, defasagens distribuídos, né? Modelos com lags distribuídos. E assim sucessivamente. Como nós estamos considerando que é um modelo finito, a ordem é Q. Então, o Q ele vai determinar quantos são os períodos defasados que são significativos para você determinar a ordem de defasagem sobre o yt que você está analisando. Tá? As pressuposições que nós realizamos, né, são as mesmas do MQO. Você vai ver que não muda absolutamente nada. Ou seja, o xt
né? Eu estou utilizando aqui modelo com lags distribuídos. Y e X são estacionárias, são variáveis estacionárias, ou seja, tem aquele, não são variáveis errantes, né? São variáveis que estão sempre retornando para uma média constante. E o erro é independente do valor corrente, passado e futuro dos valores do xt, ou seja, é aquela clássica hipótese de independência dos resíduos, só que agora ela é bem mais forte do que a anterior, né? O meu erro de agora, ele não depende do xt passado, ele não depende do xt corrente e ele também não depende dos valores futuros do xt, ele é completamente independente. Então, essa daí talvez seja a principal mudança. As outras permanecem a mesma, a média dos resíduos é zero, variância constante, ausência de autocorrelação e a hipótese da normalidade. Tá? Então, deixa eu dar uma olhada no tempo. Meia hora, ok. Vamos considerar então um exemplo aqui, a lei de Okun. Tá? A lei de Okun, ela relaciona mudanças na inflação, mudanças no desemprego com mudanças no crescimento do produto, né? Na inflação, em relação à inflação passada. No produto, o crescimento de GT em relação à taxa natural de crescimento, a tendência de crescimento ao longo do tempo, que normalmente aí para os Estados Unidos fica entre 2% e 3%. Tá? Eles reescrevem esse modelo, isso daqui como DU, isso aqui é uma notação muito utilizada, né? Então, DU significa a primeira diferença, o T menos a primeira defasagem de UT menos 1. Eu vou estimar isso daqui em relação a uma constante mais um efeito beta zero sobre GT mais o resíduo. Quem é essa constante aqui? Essa constante vai ser esse menos gama multiplicado por menos GN. Como eu considero que a taxa de crescimento natural do produto é constante, né? Então isso multiplicado por menos GN vai dar o alfa, que é o que está aqui. Tá? E meu beta zero eu tenho a esperança, né, que ele vai ser uma variável negativa, né, menos gama multiplicado por GT. Então o que esse modelo vai medir para mim? Ele vai medir para mim o efeito do crescimento do produto sobre mudanças na taxa de desemprego. Tá? Sempre importante, nós vamos na aula prática fazer, daqui a pouco vai aparecer também analisar os gráficos da série, tá? Aqui ele está dizendo, né, que esse GT ele é o crescimento percentual do produto ao longo do tempo. Não sei se é trimestral ou mensal, mas é um dos dois, provavelmente é trimestral. Tá? Isso daqui são valores trimestrais, né? 85 terceiro trimestre ao 2009 terceiro trimestre, perdão, né? Aqui esse Q vai variar sempre de Q1 até Q4, primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestres. Essa aqui é a taxa de mudanças na taxa de desemprego, tá? Mudanças na taxa de desemprego. O desemprego, ele não é uma variável normalmente estacionária, mas a primeira diferença do desemprego ela é bem estacionária. Como vocês podem perceber aqui, ela sempre tem uma tendência aqui de voltar para uma média constante. Obviamente que isso não impede de alguns choques mais adversos, como aconteceu aqui, né, na crise do subprime em 2008, mas vocês verificam que ele já reverteu, né, para a média dele de longo prazo, em termos de primeira diferença. Esse daqui é a taxa de crescimento, também tem a mesma característica, né, fica flutuando aqui em torno de uma média constante, e houve também esse baita choque aqui, né, na crise do subprime 2008, mas houve retorno aqui, né, logo nos anos posteriores. Muito bem, isso daqui então é uma expressão tabular, né? Esse daqui é o UT, é a taxa do desemprego, não é o gráfico daquilo que a gente viu, esse aqui é o UT menos 1. O gráfico que nós vimos é o T menos o T menos 1, que vai dar esse DUT, é essa variável aqui que nós estamos procurando. E nós temos aqui o crescimento, que foi de fato o gráfico que nós vimos. Então, 4, 2,
Essa aqui é a primeira defasagem, então verifique que é sempre isso que acontece. Na primeira defasagem, o GT-1, esse cara vem para cá. No GT-2, esse cara vem para cá. No GT-3, esse cara vem para cá. Então, se você observar, é sempre isso que acontece. Tá? Bom, a minha série, como eu estou regredindo a diferença do desemprego sobre o crescimento do produto, eu perco a primeira observação, porque eu fiz a primeira diferença, então se eu estimar esses dois caras, ele vai partir daqui para baixo, tá? 85 Q3 para baixo. Bom, faço então a minha regressão, tá? Nós vamos fazer ela na nossa aula prática. E aí o que vocês podem perceber aqui, né? Ele vai regredir o GT, a primeira diferença do desemprego sobre o GT, T-1, T-2, T-3. Então, nesse caso, você não perde só a primeira observação, você vai perder todas essas três primeiras observações. A sua série vai começar daqui, ó. Tá? Nesse índice 4, que é 86, que é 1. Tá? Essas informações aqui, como você começou em T-3 no crescimento, são perdidas. Muito bem. Então, analisando a lei de Okun, o que você percebe? Né? Você tem os coeficientes aqui, todos eles com uma relação negativa, conforme esperado. O GT-3, um cara positivo, porém muito próximo de zero. Né? E aí, olhando os p-valores, o que vai acontecer? Que o GT-3, o GT-2 vai ficar com valor ainda significativo a 5%, e o GT-3, claramente, o nosso modelo indica que ele não é um valor significativo, ou seja, esse GT-3 ele não ajuda a explicar absolutamente nada na variação do desemprego. Nesse próximo quadro, ele repete o exercício tirando o GT-3. Então, nesse caso aqui, agora eu começo a partir dessa observação. Tá? Perco essas duas primeiras e começo aqui. Então, agora meu modelo são esses caras aqui, que vai até o GT-2. Ao fazer isso, né, ele aumenta em uma observação, como eu chamei a atenção. O R2, ele aumenta, esse aqui com certeza é o R2 ajustado, ele vai aumentar apenas um pouco, tá? Mas aumenta, né? Tudo aqui indicando para nós, com o nível de informações que nós temos da econometria 1, que esse GT-2 ele é um modelo melhor do que o GT-3, que vai ter o GT-3. Muito bem. Então, isso daqui foi para introduzir a questão dos modelos com defasagens distribuídas, e agora nós vamos falar da correlação serial. Então, na correlação serial, né, a pressuposição que nós realizamos é que a ausência de vínculos, né, de correlações entre o resíduo T e suas defasagens. Tá bom? Então, em tese, não existe covariância entre esses caras. Ele é igual a zero. Bom, o que acontece quando exibe correlação ao longo do tempo? Conforme eu já falei, ou esses resíduos nós chamamos eles de autocorrelacionados, ou eles são serialmente correlacionados. Tá? Esses termos são usados aí de acordo com o gosto do freguês. Isso aqui é um gráfico, né, mostrando aqui então uma clara relação positiva entre o GT e o GT-1. Né? À medida que o GT-1 está aumentando, o GT está aumentando. Né? Ele está fazendo um gráfico aqui da correlação serial da autocorrelação entre o GT e GT-1, não é dos resíduos, tá? É do GT do GT-1. Lembra lá atrás que ele falou que quando isso daqui acontece, você também vai ter uma correlação, você vai ter o problema da correlação serial, né? Então aqui é isso que ele está indicando para nós aqui, né? Que o GT ele tem uma correlação forte com o GT-1 e positivo. Muito bem, para nós medirmos essa autocorrelação entre as variáveis ou entre os resíduos, nós utilizamos a nossa tradicional fórmula aqui de correlação, né? Covariância entre x e y dividido pela raiz quadrada da variância de x e y. Né?
E aí o que acontece? No caso aqui do crescimento do GT, como a variância do GT e a variância do GT-1, elas são, nós consideramos uma variável estacionária, nós vamos ver isso com o tempo. Ela tem que ter a variância dela constante. Então, se ela possui variância constante, por hipótese, então isso aqui é o quadrado, tirando a raiz quadrada, tem a própria variância do GT. Tá? Então, a minha correlação analisada em termos do crescimento, né, em termos do crescimento, da taxa de crescimento econômico, nosso GT, é a covariância do GT, GT-1 dividido pela variância do GT. Tá? Isso é conhecido também como autocorrelação de ordem 1, né, por conta desse T-1. Se fosse T-2, autocorrelação de ordem 2 e assim sucessivamente. Tá? Ele chama atenção aqui, né, para a mesma coisa que eu falei, a variância do GT e do GT-1 é uma propriedade das séries que são estacionárias e por aí vamos. Para nós não termos viés no cálculo, nós fazemos o somatório, né, esse cálculo aqui, GT menos G barra, GT-1 menos G barra, somatório, dividimos por T-1, GT menos G barra ao quadrado dividimos por T-1. Naturalmente, se você divide esse cara por esse cara, esse T-1 vai cortar com esse T-1, mas a fórmula corretamente especificada da covariância e da variância, sem o viés, é dado por isso daqui. Né? De qualquer maneira, substituindo, então, na fórmula de autocorrelação, né? Cortei esse cara com esse cara, a minha correlação de ordem 1, por conta do T-1, vai ser dado por essa fórmula. Com T igual a 2, tá? Que eu perco a primeira informação. Para as outras ordens, mesma história, né? Vai ser TK mais 1. À medida que eu estou aumentando a minha defasagem, eu estou perdendo a observação, como já chamei a atenção. E é basicamente só isso que muda, né? Então eu vou comparar esse cara aqui. Eu vou comparar esse cara aqui com T-1, esse cara aqui. T-2, esse cara aqui. Naturalmente, o que eu vou fazer? Quando for T-1, eu vou perder essa primeira observação e vou analisar isso daqui. Quando for T-2, eu vou perder essas duas primeiras observações e vou analisar a partir daqui. E T-3 e assim sucessivamente. Tá? Eu vou perdendo as observações iniciais e vou analisando a correlação com as outras. Por conta de T menos K observações, são usados para computar o numerador e T observações são usados para computar o denominador. Uma alternativa que conduz a estimativas maiores em amostras finitas, né? Então, o que ele está fazendo aqui, nesse caso aqui a gente não corta, tá? Ele está desconsiderando T-1 e está fazendo T-K para não perder para o que mesmo? Ele está falando aqui para que conduz a estimativas maiores, né? No caso aqui para enfim, né, você não perder tantas variáveis aqui, fazer por T-K. Enfim, visualmente aqui nada muda, a não ser que ele está tirando o -1 daqui de baixo e considerando o T-K a partir de cima. Isso aí é coisa de estatísticos, né? Muito bem. Então, considerando a primeira, segunda, terceira e a quarta ordem, você vai verificando que as correlações elas tendem a diminuir, tá? Isso aqui é uma característica de séries temporais. Em geral, isso não significa que é sempre verdadeiro, né? Você pode ter modelos de sazonalidade aí que vão te dar um resultado diferente, mas, em geral, correlações mais próximas são mais fortes que as correlações mais longe, tá? Ideal. Em geral. Então, aqui, ó, a primeira correlação praticamente 0,5, depois foi para 0,4 praticamente, depois 0,15
e R4 aqui 0,2. Aqui deu uma alternada aqui, mas a tendência é que o R5 seja menor do que o R3 e o R4 e assim sucessivamente. Bom, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos testar se essas autocorrelações elas são estatisticamente diferentes de zero. Tá? Então a nossa hipótese nula é que a autocorrelação ela é igual a zero, né? E um teste estatístico adequado, né? Teste Z, nós vamos utilizar aí a hipótese da distribuição normal, né? Vamos fazer então o RK dividido pela raiz quadrada de 1 menos t, tá? Que é a mesma coisa que a raiz quadrada de t multiplicado pelo valor da autocorrelação. Então é basicamente a mesma coisa aí do teste de t que nós conhecemos, né? Se ele for maior do que 1,96, significa que ele é significativo a 5% de significância, tá? Basicamente é isso. Bom, então o que nós vamos pensar? O que nós queremos para verificar se a autocorrelação ela ocorre ou não ocorre, né? Então, se o valor Z ele for maior do que 1,96, nós rejeitamos a hipótese nula, né? Então, nós rejeitamos a hipótese que essa autocorrelação é igual a zero. Tá bom? Nós rejeitamos a hipótese nula. Então, lembra lá da distribuição, 1,96 vai estar aqui, aqui é a área de rejeição, caiu para o lado de cá, rejeita essa hipótese. Tá bom? Lembra aqui, tal, vai imaginando aí. Aqui, a área de rejeição, caiu na área de rejeição, rejeito que a autocorrelação é igual a zero. Bom, realizando os cálculos, né? O primeiro deu 4,89, rejeito, bem. O segundo, 4,10, rejeito, bem também a hipótese que a autocorrelação seja igual a zero. Então, Z1 e Z2, estatisticamente, essa autocorrelação ela é significativa, né? Ao nível até de 1%. Z3 não, né? Ficou abaixo em 1,52. Não lembro se de cabeça 10% poderia, creio, não sei, né? 5% com certeza não. E o Z4 ficou na pinta da berola, né? 1,98. Ficou bem ali no limite, né? Eu acho que é isso que está falando aqui, né? H0. ρ1 igual a zero e ρ2 igual a zero. Nós rejeitamos a hipótese. Nós não temos evidência suficiente para rejeitar ρ igual a 3 igual a zero. Deve estar em 10% aqui. P4 ela está no limite ali, né? No borderline, para ser significante. Nós concluímos que o G, né, que é o crescimento, a taxa de crescimento do PIB trimestral, exibe uma significativa correlação serial, tá? Não é um bom termo esse nome para cá não, tá? Seria um termo melhor, exibe uma autocorrelação, né? No lag 1 e no lag 2. Porque serial não é muito adequado, porque geralmente serial é utilizado para resíduos, tá? Não vejo muito em papers ou em outras coisas aí utilizando serial para variáveis, não. Bom, nós temos um nome para essa especificação que se chama correlograma, tá? Então, aquele R1, R2, R3, R4, nós colocamos isso num gráfico, muito importante esse gráfico, que é o correlograma. Então, essas duas linhas aqui, né, o borderline, que ele se referiu atrás ali, são os limites aqui para ser significativo ou não, né? Nós vimos aqui que por primeira e para segunda defasagem ela é fortemente autocorrelacionada, e você repara aqui que para a 12ª defasagem ela também exibe aqui uma autocorrelação, né? O que significa isso? Significa aquilo que eu falei, você pode ter alguns efeitos de sazonalidade, né? Às vezes modelamos, às vezes não modelamos, vai depender muito da série, vai depender muito do que ela é capaz aqui de reduzir os resíduos quadráticos, né? Quanto que ela melhora aqui a nossa informação.
Isso aqui depois, os critérios de informação para ver inclusão ou não de variáveis fica para o segundo plano, mas importante aqui é você ver então aqui a carinha aqui do nosso correlograma. Extremamente importante o correlograma, muito utilizado para várias coisas, né? Sobretudo para análise dos resíduos, tá? É o que está dizendo aqui, né? O correlograma pode ser usado para checar se regressões múltiplas, né? Se a pressuposição da ausência de correlação dos resíduos ela está sendo violada. Então, por exemplo, o que você espera em termos de ausência de autocorrelação serial? Você espera que todo mundo, todas as defasagens dos resíduos, ela esteja aqui dentro do limite de não significância. Uma vez que qualquer resíduo defasado fura essas linhas aqui, né, significa que existe autocorrelação e que a hipótese do MQO foi para o espaço, né? Você vai ter que fazer alguma coisa para tratar desse ponto. Se pegar esse exemplo aqui, é um exemplo da curva de Phillips, né? Eu vou fazer então a inflação sobre a inflação esperada menos a primeira diferença aqui do desemprego, tal como nós fizemos anteriormente, né? Por hipótese, a expectativa de inflação ela é constante, tá? Então ela vai virar um beta 1, esse cara aqui vai virar um beta 1, isso na vida, vou falar que na vida real isso não é verdade, porque pode ter um país que seja assim, muito, com os fundamentos macroeconômicos assim, muito bons e que a inflação ali ela fique parada numa meta que o Banco Central anuncie ou uma meta implícita, alguma coisa do tipo, que é o que acontece até com os Estados Unidos. Eu acho que eles têm uma inflação esperada ali quando as coisas estão tranquilas ali em torno de não sei, 1%, alguma coisa menos até, né, 1,5%. Não é definitivamente o nosso caso, né? A inflação esperada fixa para o Brasil é uma coisa completamente irreal, né? Ele está fazendo isso para a Austrália. Esse gráfico aqui é a inflação australiana. Repare que ele apresenta características de estacionariedade, né? Ele sempre retorna aqui para uma média constante. Ele não tem aquela característica de ir mudando devagarzinho e depois volta, depois sobe. A primeira diferença do desemprego também tem, né? O desemprego em nível não tem, mas a primeira diferença tem. Então ele está sempre retornando aqui para essa média constante. E vou fazer então a regressão da inflação, da variação do desemprego sobre a inflação, pegar os resíduos e analisar o correlograma deles. Olha que beleza, ó. Né? O que significa isso? Significa que a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até sexta defasagem, os meus resíduos são estatisticamente correlacionados, né? Ou seja, né, eles são estatisticamente a hipótese de autocorrelação serial para essa estimativa aqui, ela definitivamente ela não funcionou, tá? O que isso pode indicar? Várias coisas, né? Uma delas é que você tem um problema de especificação do seu modelo. Por exemplo, você poderia ter que colocar a inflação defasada aqui, por exemplo, para verificar, né, se ela corrige esse problema de autocorrelação e assim por diante. Tá? Bom, esse aqui foi o modelo que ele obteve, né? 0,77 menos 0,5279 seria então para cada aumento de um ponto percentual do desemprego, eu tenho uma redução aqui da inflação em torno de menos 0,52. Esse aqui é o modelo deles. Falamos, né, que existe uma forte autocorrelação serial, né, que existe uma correlação serial ou autocorrelação residual, né, e por enquanto é o que nós temos em termos de informação. Nós não corrigimos ainda, né. Existem outros testes, né. Esse do multiplicador de Lagrange é um teste muito bom, muito importante. Ele é bacana porque ele é um teste generalizado, né? Ele é um teste
que faz uma hipótese generalizada em termos do conjunto de correlações além de uma, né? Então, o que nós fazemos aqui no teste, nesse teste, né, do multiplicador de Lagrange? Nós realizamos a primeira regressão, obtemos os resíduos e colocamos os resíduos com uma defasagem dentro do nosso modelo, tá? Então, nós vamos repetir a regressão com esse resíduo aqui na primeira defasagem, né? Temos algumas complicações, né? Porque nós perdemos observações conforme nós falamos. Uma das formas é você fixar o primeiro resíduo aqui igual a zero para você poder usar todas as observações. Aí isso depende muito do tamanho da sua série. Se ela for longa, isso não vai fazer diferença alguma, tá? Esse teste conjunto, então, é um teste F, tá? Então você está verificando se em termos totais, né, você pode aceitar ou rejeitar por meio do teste F ou do teste T aqui, né, em relação ao parâmetro ρ, se esse ρ é igual a zero ou diferente de zero, né? Se você rejeita, né, se a hipótese nula H0 é rejeitada, então nós concluímos que os erros são serialmente correlacionados. Bom, esse é um teste. Né? O teste LM, no entanto, ele não é realizado daquela forma ali pelo teste T ou pelo teste F, né? Ele vai fazer, então, umas continhas aqui, né? Vai considerar esse cara aqui como sendo o modelo estimado do ET, esse aqui o modelo real. Você, então, vai jogar esses termos para o lado direito aqui, isso, lado direito, e vai isolar em relação ao resíduo, né? Então, o teste LM do multiplicador de Lagrange, né, ou o teste LM, na verdade, ele é o que? Você vai regredir os resíduos sobre xt e sobre o yt-1, tá? Depois dessas continhas aqui. Então, o que de fato é verificado, né? Se H0, se a hipótese ρ igual a zero é verdadeira, então LM igual a TR ao quadrado tem um valor, aproximadamente, uma distribuição Q quadrado com um grau de liberdade. T e R quadrados são o tamanho da amostra, né? São utilizados para esse goodness of fit statistic, que são não tem uma tradução muito boa, né? Mas são as medidas de ajuste que nós utilizamos para avaliar o nosso modelo. Então, uma tradução medidas de ajuste tá adequado, tá? Que nós obtemos dos estimadores. Bom, e aí, o que é de fato realizado, né? Você tem menos 1, R quadrado, então 89 observações sobre o R quadrado que você obteve, 0,31, igual a 27, e TR ao quadrado, considerando que o resíduo é igual a zero, 90 vezes 0,30, né? 27,52. Foi o que eu falei. Praticamente não faz diferença, a não ser que você tiver um modelo muito pequeno. Normalmente é por aqui, tá? Normalmente é por aqui. Então, esses valores são muito maiores do que o Q quadrado, né, com grau de liberdade de 5% de 3,84. Então, o que acontece? Nós rejeitamos a hipótese de ausência de autocorrelação serial. Vou repetir, tá? Nós rejeitamos a hipótese de ausência de autocorrelação serial no modelo. Nós rejeitamos essa hipótese aqui. Essa hipótese é a hipótese de ausência de autocorrelação serial. Nós rejeitamos essa hipótese.
tá bom? Ou seja, o meu modelo tem autocorrelação serial. Então, não é dessa forma aqui que nós normalmente avaliamos o teste LM, tá? Pode ser que alguém o faça, mas o teste LM no seu formato clássico é assim, tá bom? Alternativamente, nós podemos rejeitar H0 examinando o p-valor para o LM 27.61, que é olhando esse cara aqui, tá? Enfim, mesma coisa. Para 4 períodos, é aquele problema, né? Perco 4 observações. Aqui a coisa já começa a ficar um pouquinho diferente. Que aí, aqui eu estou substituindo por 0 as 4 primeiras observações e aqui eu estou perdendo elas. Para esse caso aqui, 33, 36.7, né? Então, para 4 graus de liberdade, 9.49, ainda rejeito fortemente a hipótese de ausência de autocorrelação serial. Bom, temos o teste Dubé-Watson, que é um teste clássico, os professores mais antigos de econometria adoram esse teste, mas ele praticamente não é utilizado atualmente. Por quê? Porque, primeiro, que ele não aceita, que ele não é útil quando você tem variáveis dependentes defasadas, né? No caso YT, ele não é mais adequado. E ele só é um teste válido, então quando você está fazendo YT regredindo sobre XT. Nem sei se XT-1, XT-2 pode. Acho que pode sim. Eu lembro que para variável dependente defasada é que não pode. Tá? Então muitos packers soltam o Dubé-Watson, porque ele também tem outras utilidades para indicar que as variáveis, você está numa regressão espúria, alguma coisa do tipo assim, mas é um teste que praticamente está bem em desuso, tá? Normalmente, o que os livros textos têm trazido é o uso do correlograma e dos testes do multiplicador de Lagrange, né, o teste LM aí que nós acabamos de falar, tá? Essa coisa aqui foi o que eu acabei de falar, né? A distribuição do Dubé-Watson ela não se mantém quando a equação contém variáveis dependentes defasadas, tá? Enfim, o pessoal mais antigo aí que fez econometria 20 anos atrás estudou bastante Dubé-Watson. É um teste enjoadinho de ver, tem uma zona ali que você não consegue tomar decisão nenhuma, e enfim, é um teste que acaba que nós não temos estudado mais. Muito bem, eu vou parar essa aula por aqui e na próxima retornamos falando sobre como vamos realizar estimativas quando eu tenho os erros serialmente correlacionados, tá bom? Então, voltamos na próxima aula. Até mais.